Você está assistindo o programa Agenda Econômica, que hoje está focalizando o tema o mercado de trabalho no meio rural brasileiro. Nosso convidado é o economista do DIEESE, Júnior Dias. Júnior, há uma situação de ilegalidade, podemos dizer assim, no mercado de trabalho no meio rural, porque a maioria dos trabalhadores está na informalidade, portanto, sem CLT, sem as proteções, quer dizer, essa CLT já tem 70 anos, mas ainda não chegou em sua plenitude até o meio rural. Por quê? Então, hoje, como você disse, a gente tem uma alta informalidade no meio rural. Essa informalidade, para o ano de 2012, chega a 60% da mão de obra. 60%. 60%. Alguns estados do Brasil, como vou citar aqui, por exemplo, as regiões Norte e Nordeste, como o Ceará, por exemplo, na região Nordeste, tem uma taxa de informalidade no meio rural que chega a 92%. Ou seja, apenas 8% ali da mão de obra dos trabalhadores ocupados ali no meio rural tem uma CLT, ou seja, está amparado por aquilo que são ali as garantias de um posto de trabalho formal. Então a gente tem no Brasil essa alta informalidade. O que leva a ter uma alta informalidade? Um dos aspectos é justamente o trabalho no meio rural devido à sazonalidade da produção, ou seja, você produz cana na região sudeste, no centro-sul, por exemplo, é diferente do período de produção da cana no nordeste. E as etapas, o tempo de produção, por exemplo, de soja, 4, 5 meses, você planta, faz os tratos e colhe. Então isso gera, na maior parte dos empregos, com exceção de alguns, como por exemplo a pecuária, que você tem uma produção mais anual, ou seja, mais ao longo do ano, você tem um emprego de curta duração. Então esse emprego de curta duração, geralmente se leva a um trabalho, como é de pouco prazo, ou seja, um período muito curto, acaba que se deixa para assinar a carteira depois ou não assina a carteira. Então isso leva a ter esse trabalho informal. Mas a sazonalidade é um desses fatores. A sazonalidade da produção. Que outros fatores? Um outro fator, se fala, e aí eu vou colocar entre aspas, porque eu acho que é um boato do mercado de trabalho, é que as pessoas tendem a ter aquela predisposição de o trabalho ser de curto prazo, aceitar um trabalho informal por achar que vai ganhar mais. Eu acho que isso é uma falta de... O trabalho informal. O trabalho informal, ou seja, eu trabalho sem carteira. Com carteira, mas menos tempo. No sentido, no que eu falo é o seguinte, na verdade um mito popular de que as pessoas às vezes tendem a querer trabalhar sem a carteira de trabalho assinado por ter um maior rendimento. Não se desconta ali o INSS, etc. Eu acho que isso acontece, pode até acontecer, eu acho que isso, quando acontece, é por uma falta de instruções que esses trabalhadores têm, instrução que eu falo, de acesso à informação, e aí o papel fundamental de levar informações sobre o trabalho formal, as garantias do posto de trabalho formal. Que deveria ser o papel do sindicato, também dos meios de comunicação. Dos sindicatos, dos meios de comunicação, do governo, nas suas propagandas. Mas em boa medida os meios de comunicação não têm, em alguns casos, muito interesse nesse tipo de informação. Não levam essas informações. Então há entre o fato de trabalho ser de curta duração e o fato de não ser punido, ou seja, a falta de fiscalização também no meio rural, a falta de fiscalização... Aí é a ausência do sindicato também, né? Do sindicato, do governo... Mas no caso dos canavieiros, por exemplo, aconteceu uma coisa diferente, que foi a prática dos acordos tripartites, né? Isso. Que geraram as certificações, o aumento da fiscalização, mas em determinadas regiões do país. Porém, isso, de alguma forma, também pode ter trazido, por outro lado, uma redução, né, de algum tipo de... Porque às vezes se apresenta assim, ali caiu a informalidade, mas também houve redução de postos de trabalho
devido à mecanização. Então, Justamente. a queda da informalidade, ela não é tão assim diretamente porque se formalizou, porque também houve redução dos postos de trabalho. Justamente, houve redução dos postos de trabalho. Ela, como você disse, ela não necessariamente está ligada a uma criação no posto de trabalho, porque, por exemplo, se você tem a mecanização, a cana, por exemplo, com os protocolos ambientais de redução da queima, da palha, reduziu drasticamente a oferta de emprego. Mas para onde foi parar esse contingente que foi descartado? Então, esse contingente, há algumas indicações que a gente vê muito se falar que se criou o pós-trabalho na construção civil, que eu acabei de citar. Na construção civil. Mas não absorve todo esse pessoal que saiu. Então, se a gente pegar, por exemplo, a redução de 4 milhões de ocupados no meio rural de 2004 para 2012, você tinha 18 milhões de ocupados no meio rural. Cai para 14 milhões, aproximadamente em 2012, a última informação que a gente tem disponível. Você pensa, 4 milhões de pessoas, para onde elas foram? Ou seja, a redução de postos de trabalho é muito grande. Alguns setores, como eu já falei, que alguns setores como produção de soja, algodão, cana, milho, todas essas produções, elas são totalmente mecanizadas. A cana, por exemplo, no Centro-Sul, ela é praticamente toda nova usina que se implanta no país hoje, nessas regiões, elas são totalmente mecanizadas. Já são muito mais elas já nascem mecanizadas, ou seja, você emprega uma mão de obra em alguns serviços dessa produção. Agora, o que acontece com uma política que é geral no país, que houve um crescimento do orçamento para a agricultura familiar? O que isso impacta no mercado de trabalho no campo, uma agricultura familiar mais forte? Então, a agricultura familiar, ela gera postos de trabalho. Ela gera postos de trabalho, apesar de ao longo do tempo ela ter diminuído, a população rural diminuiu, os filhos vão para a cidade estudar, etc. O que ela gera é justamente quando você tem alguns programas de governo que incentivam o aumento da produção. Isso acaba fazendo com que ela se integre no mercado, e essa integração ao mercado, de forma produtiva, acaba gerando postos de trabalho, inclusive para esses não remunerados, naquelas ocupações que a gente falou um pouco atrás sobre o que é as posições de ocupação da agricultura familiar, que tem inclusive os não remunerados, aqueles que trabalham para a própria subsistência. Então, quando você tem esses incentivos, o crédito, por exemplo, que você acabou de citar, ele acaba gerando postos de trabalho nesse sentido. Ou coloca essas pessoas que antes estavam fora dessa inserção ao mercado, ou cria emprego, ou seja, você cria também algumas possibilidades na agricultura familiar de contratar alguns trabalhadores para determinados momentos da produção, colheita, plantio. Então, isso há uma geração de postos de trabalho. E o que estaria acontecendo hoje com a qualificação da mão de obra no setor rural, já que nós sabemos que é muito baixa a escolaridade, de maneira geral, maior entre os trabalhadores informais do que nos formais, né? Aqueles que têm pelo menos carteira de trabalho, mas ao mesmo tempo existem também empresas agropecuárias muito modernas que estão absorvendo uma mão de obra que exige uma certa qualificação. Qual é o panorama sobre isso? Então, no Brasil a gente tem um meio rural, ou seja, um campo, que ele tem técnicas de produção altamente modernas, com empregos bons, de qualidade, e ao mesmo tempo você tem técnicas ainda tradicionais, bem arcaicas nesse sentido. Bem arcaicas, incluindo o trabalho escravo. Incluindo, justamente, que é absoluta e com ilegalidade. postos de trabalho totalmente precarizados. Então você convive é como se houvesse dois Brasis rurais, ou seja, dois Brasil rural, que você tem técnicas modernas, com bom salariamento, só que e também tem produção aquele de modelo... ponta, máquinas controladas por satélite, telefonia GPS, modernista. Todas essas tecnologias de ponta, mas ao mesmo tempo, ou seja, postos de trabalho, não com toda essa
com toda essa tecnologia de ponta para o trabalhador. Um exemplo. Os carvoeiros, por exemplo. Um exemplo. Esse do reflorestamento, que tem ali muito ligado aos carvoeiros. Vou pegar, por exemplo, uma máquina que corta eucalipto. É uma máquina super moderna. Quem já viu uma máquina cortando eucalipto sabe disso. Ela corta o eucalipto, tira todas as folhas e já corta no tamanho certo que vai ser colocado na carreta para transporte. Mas o trabalhador que opera essa máquina, por uma das características do mercado de trabalho, que é o trabalho por produção, ele acaba sendo utilizado de uma forma muito intensa. Então, não é... Existem vários casos de trabalhadores que operam máquinas supermodernas, mas de uma intensidade tão grande que gera problemas nas mãos, ou seja, deficiências devido à atividade daquele posto de trabalho. Júnior, uma última pergunta, já que estamos chegando ao final. O que fazer? Quais as propostas que tem o DIEESE, os movimentos sindicais do campo, a CONTAG, para enfrentar a situação de informalidade, baixa remuneração, para melhorar a vida do trabalhador rural? Primeiro, acho que um papel do governo que tenha políticas específicas, como a gente tem programas específicos para a agricultura familiar, o PAA, por exemplo. PAA. Então, todos esses programas, eles financiamento, são... Financiamentos, crédito, todos esses programas são interessantes, inclusive para a geração de renda, pós-trabalho, melhoria de vida dessas pessoas no meio rural. Eletrificação, acesso a cisternas, máquinas e acesso à água. Todos esses programas que eu considero bem de grande valia nesse sentido para melhorar a vida desses trabalhadores, agricultores familiares, no meio rural. Por outro lado, a gente tem que melhorar, que também políticas de melhoria da qualidade desse trabalhador assalariado. Por exemplo, acesso à educação, programas específicos de educação, programas específicos de capacitação, para uma inserção desse trabalhador, como a gente já falou, tem baixa escolaridade, então, ou seja, vem de um histórico de baixa escolaridade, apesar de todo o aumento da escolarização que a gente tem nos últimos tempos, mas programas desse tipo e políticas específicas ajudam isso. Muito obrigado, Júnior Dias. As portas estão sempre abertas aqui para a sua participação. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Se quiserem nos enviar suas dicas, sugestões ou críticas, olha aí o 0800 61 22 11 na sua telinha. Ou se quiserem copiar este ou outros programas da TV Senado, está na sua telinha como fazer. www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo programa Agenda Econômica. Tchau.